desigualdade, uma equação, ela te propõe como resposta um intervalo de respostas. Não é que nem uma equação que vai te dar uma resposta específica, ou duas, se for uma equação de segundo grau, ou três, se for de terceiro grau. Aqui você tem um intervalo de valores, né? Então, todos os valores, os infinitos valores dentro daquele intervalo, estão valendo como resposta. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Da mesma forma que a gente resolve uma equação isolando o x, a gente também vai resolver essa equação isolando o x. Então, a gente vai abrir, né? Vamos tirar as coisas do parênteses primeiro. Vamos passar todo mundo que tem x para um lado, né? Quem não tem vai para o outro. Essa equação ela ainda é bem simples. Então, vai ficar 15, esses dois ali. Opa, 15 menos 11x. Daí aqui fica menos 14, para lá vai mais 8. Então vai ficar 4x. E aqui vai ficar 6. Menos 6. Ok? Isso. Daí agora a gente vai passar o 4 dividindo. Perceba. Como a gente quer deixar o x isolado, tem que passar o 4 dividindo para o outro lado. Só que tem um detalhe. Quando a gente está falando de inequação, se o número que você vai passar para o outro lado ele for negativo, né, seja passar ele multiplicando ou dividindo para o outro lado, se ele for negativo, inverteria o sentido da desigualdade. Mas não é o caso aqui, porque ele é positivo. Mas é só quando tu passa multiplicando ou dividindo, entendeu? Tá. Tipo, a gente passou somando, subtraindo, isso não muda nada. Daí, aqui vai ficar, bem, menos 6 quartos, né? Quanto que é menos 6 quartos? Você pode pensar o seguinte, você pode pensar que é porque ele quer falar sobre números inteiros ali, certo? Então eu vou escrever de uma forma para tu entender decimal, né? Vou tentar escrever decimal, que fica mais fácil perceber a questão de qual o número inteiro mais próximo, se você está vendo decimal numa fração, né? Você concorda comigo no que eu acabei de escrever aqui? Que 6 é menos 4 menos 2? Beleza. Certo. Então você vai ter que concordar comigo que isso aqui dá menos 1 menos meio, né? E 2 quartos é 1 meio, né? Então você pode dizer que é menos 1 meio. A resposta é x maior que menos 1 meio. Então qualquer valor maior que menos 1 meio que você jogar nessa equação aí tá valendo. Faz ela, assim, nessa inequação, né? Faz ela ser verdadeira. Tem que ser maior que menos 1 meio. Daí a pergunta era qual é o menor valor inteiro que satisfaz a desigualdade apresentada a seguir? O menor valor inteiro. O menor valor inteiro, você tem que entender que quando você tem números inteiros, né? Você tem que pensar essa questão de maior ou menor pensando na reta real, né? Então, por exemplo, aqui tem um, aqui tem o 2, o 1 é menor que o 2. Só que quando você está falando dos negativos, o menos 2 é maior que o menos 1, sacou? Porque ele está mais à esquerda, beleza? O começo da nossa resposta, né? O começo do intervalo está aqui. Todos esses valores valem. Então, o menor número inteiro é o menos 1. Concorda comigo? Entendi. Isso. Então, tipo, parece óbvio eu desenhando aqui. Mas sabe, esse negócio de tu confundir quando é negativo é muito comum, tá? Então tem que ficar bem atento, beleza? Faz um negócio desse aqui que é sucesso. Então a resposta é menos 1, beleza? Certo. Vamos para a Legal. próxima. Bem legal. Cara, essa equação ainda, tanto é que é a primeira conta, né? Ela é bem razoavelmente simples, hein? Tipo, a gente fez uma. Não é nenhum desses casos aqui, não é nem a simultânea, nem a produto, nem a quociente. É um caso bem inicial. Tá? Então vamos tentar pegar um negócio mais insalubre aqui. Aqui já é segundo grau, ó. Estranho. Estranho, só tem duas questões de inequação. Talvez nas equações de segundo grau apareçam inequações de segundo grau. Vamos ver essa 7 aqui. Então, nós dois números x, y. Se x menor ou igual a y, então y maior que 3. E se y menor que x, então x maior que 5. Que? Como?
Não entendi, meu, 2 não mais entendi. y igual a x. Um enunciado bem confuso, mas a gente vai traduzindo isso aqui no Samuel Tradutor. Isidoro Tradutor, que você me chama de Isidoro. Muito bem. Tá bom, ó, vamos pensar o seguinte. A gente tem que analisar cada uma das condições, né? Nós temos duas condições, vamos deixá-las bem claras. Tá. X menor ou igual a Y. Ah, tá começando uma chuva Meu, muito tensa aqui, deixa eu fechar a janela. Tá. Pronto, agora vamos lá. O que está sendo definido aqui é uma função, basicamente, onde para determinados valores, determinadas combinações de valores de x e y, tu tens uma resposta e outros têm outra resposta. Então, para esse caso aqui, você vai ter um valor, um intervalo de valores para o y, e para o outro caso, né, para o x maior que o y, né? Ele falou desse jeito, mas se o y é menor que o x, eu posso dizer que o x é maior que o y. Tá. Então, Certo. x menor que 5. Muito bem. Então, a gente também sabe o seguinte, a gente sabe que 2 mais... A gente sabe não, a gente quer. A gente quer o 2 mais y igual a x. Ou melhor, ele já está nos afirmando isso, né? Então, é uma informação que a gente tem também. Apesar de a gente ter essas informações um tanto obscuras, isso aqui é uma equação, isso aqui é bem claro. 2 mais y é igual a x. Beleza? Certo. Muito bem. Então, a gente pode pegar essa expressão e substituir nessa segunda condição, por exemplo, aqui que ele citou, né, o y menor que x, eu escrevi aqui também. Posso, tipo, isolar o x aqui, né, já está isolado, o x é 2 mais y, e substituir ali. Então, eu vou ficar, por exemplo, com 2, de acordo com o que eu escrevi aqui, né, 2 mais y maior que y, certo? Certo. Vamos dizer assim, eu vou escrever aqui. Vou escrever para você lembrar o que foi feito, senão vai rolar confusão. Substituindo a igualdade do enunciado na segunda equação, que é essa que eu escrevi ali, nós Certo. temos isso. Então, muito bem, muito bem. Então, olha só o que a gente acabou de encontrar. Que o 2 é maior que o 0. Ó, né? Por quê? Porque tem y desse lado, y desse outro, eu posso passar para lá, y menos y é 0. Beleza. Então, eu achei que isso aí. Ah, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Eu joguei na segunda, né? Muito bem. Isso parece ser verdadeiro. Agora, se eu fizer isso na primeira, né? Isso que eu fiz na segunda. Agora, se eu fizer isso, a mesma coisa na primeira, olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar com 2 mais y menor ou igual a y. Certo? Corto, e vou ficar com 2 menor ou igual a 0. Isso aqui é sempre falso. Tipo, na verdade, isso aqui é falso. Não pode dizer que é sempre falso, mas é falso, né? Porque o 2 não é igual a 0, né? Certo. 2 ele é menor, é maior. Isso aqui, então tá bem estranho, né? Aquela primeira Certo. relação. Isso aí é sempre falso, na verdade. Eu tinha confundido o sentido da desigualdade na minha cabeça. Então essa aqui é sempre falsa e a outra é sempre verdadeira. Tá. Muito bem. De tal forma que a gente pode afirmar o seguinte: aquela primeira coisa que ele citou lá, o x menor ou igual a y, nunca é verdadeiro, ok? Então, Certo. isso aqui é tipo uma questão de lógica. Vai cair lógica no teu concurso? Vai, assim, eu acho que é assim. Porque ele fala raciocínio lógico. Deve ser Não, assim. Daqui, eu né? acho que não. Tu tem que dar uma Não? olhada nisso, tá? Porque o raciocínio lógico não é, eu não diria nem que é matemática, é uma outra coisa, assim, sabe? Deixa eu pegar. Vai. É sempre falso. Ó. Curta, vamos trabalhar. A segunda.
Funções, inequações, né? O nome mesmo, raciocínio lógico, realmente não tem, não. Não Vai? aqui, tem nada cá. Maravilha. É. Maravilha. É. Porque é uma outra matemática, é um outro esquema, assim. Uhum. As coisas bem Sim, bizarras. agora veja, era isso que eu tava procurando nas questões, mas a disciplina tem escrito matemática barra raciocínio lógico e quantitativo. Só que aqui dentro não cai aquela, assim, específico, entendeu? Mas ele tem aqui Aham, dentro do enunciado, raciocínio lógico e quantitativo, enfim. estranho. Bem, É, tudo bem. De fato, você sempre tem que pensar pela lógica, né? logicamente, né? É. Mas a questão é que existem uns problemas muito bizarros de lógica. Por exemplo, eu Uhum. vou te mostrar um problema de lógica assim que tu olha e não faz sentido, mas depois tu pensa um pouco, até que faz, ó. Esse aqui. Se Ana é bondosa, Cris é dedicada e Bia é calma, então Liz é o quê? Saberia dizer se ela é legal, genial, amosa, amável ou mimosa? Hum, seria. Isso é um problema de lógica matemática, assim, poderia cair num concurso. Eu sei, geralmente quando é assim, tem a ver com um nome ligado ao outro, tipo, geralmente a quantidade de letras, coisas assim, Exatamente. né? Tem a ver com isso. Daí você tem que buscar uma relação entre essas coisas. Não conseguiu perceber a relação Seria aí? mimosa, Mimosa, exatamente. Por quê? sim, porque bondosa são três sílabas, né? Bondosa, não, dedicada, não pode. Bem, não é esse motivo. Não, né? Você chutou bem. Você chutou muito Foi bem. bem. Tem essa sorte na hora da prova. O motivo é o seguinte, olha só. Ana Ah, é bondosa, ou seja, AB. Cris é ah, dedicada, CD. Então, o nome da pessoa, entendeu? O adjetivo entendi. dela vai vir sempre Eu com a sei letra que seguinte, né? foi. Bia é calma, BC. Então, Eu fiz qual é a muito letra que vem depois do rápido. L? Pois é. Ah, se tu consegue pegar Aí, de primeira assim, nem pensa muito, só joga e pronto lá. quando eu vi o bondosa, eu vi três, vou chutar o mimosa. Aí chutou bem, chutou bem. Mas a lógica é essa. Essa aqui eu consegui sozinho, mas às vezes eu vejo umas assim na internet absurdas. Não consigo, sabe? Aquela parte de lógica que fala, se fulano é não sei o que, então, que tem o sim, então, que tem o ou, que tem não sei, aquelas, não tem Isso aquela, mesmo. Isso aí é né? impossível, impossível. Para É, mim, aí, eu não pois é, não estudei tem no isso. edital. Ah, Pois é, maravilha. Menos mal, é, menos mal. Porque pois aquilo é. lá é uma coisa muito específica, poucos É muito professores chato. sabem ajudar aqui naquilo. Eu tenho umas apostilas aqui, caso um dia tu queiras, né? Eu posso te passar. Uhum. Bem, anyway, vamos lá. A gente então concluiu que para resolver esse probleminha, a gente vai ter que usar a primeira inequação, essa do x menor igual a y. Opa, desculpa. Essa do x maior que y. Então, x é menor que 5. Essa que nós temos que utilizar. Certo, Portanto, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Sabendo isso, porque a outra deu furada, né? Sabendo isso, certo. nós vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai pegar o x igual a 2 mais y, a gente vai substituir aqui agora, ó, nesse cara. A gente Certo. vai substituir aqui o x, que é 2 mais y, nesse cara. E ver se vai bater com algumas dessas opções aqui, entendeu? Agora sim. Vamos lá. Eu falei que o x era 2 mais y. X igual a 2 mais y. E também, o x é menor que o 5. Logo, eu posso dizer que 2 mais y é menor que 5. Eu passo 2 para o outro lado, vai ficar 3. Y menor que 3. Será que temos isso? Aqui, ó. Tem, pra, Maravilha. Acertar. é, certo. Entendido? Então, o que você vai ter que fazer numa situação como essa? Testar, né? Testar Uhum. essas coisas aí, testar essas possibilidades. A gente viu uma possibilidade absurda porque o problema estava nos pedindo. Tipo, não que isso aqui não possa ser verdade, né? Pode, mas não para isso, para essa condição aqui que o Uhum. enunciado nos propõe, né? Beleza? Então tem que ficar bem esperto. Na equação existem muitos tipos de problemas muito diferentes dos problemas de equação, onde tu gera um gráfico e coisas do gênero, assim, tá bom? Muito bem, é bem diferente.
Então tá, acabamos as inequações. Tem alguma. Agora são coisas de segundo grau aqui. São de segundo grau. É, Quer ver isso? Tá bom. Equação de segundo grau é Bhaskara, né? acho que a gente podia ver essa parte de graça, o que tu acha? De quê? Tem log aqui atrás, a gente não Bem, já que eu tô com esse monstrinho aqui, supostamente é para ser um problema fácil, porque é o primeiro, vamos para fazer ver. ele. Depois a Bora. gente vê isso aí. Mas o enunciado parece que não foi inteiro aqui. Sabe? Parece que está faltando aqui alguma coisa. Eita, é verdade. É, mas deve-se trazer mais alunos. Pagou mensalmente, então não tem problema. Muito bem. Então, dê uma lida nesse enunciado aí, e quando você entender o que é para ser feito, a gente tenta fazer juntos, tá bom? Tá, deixa eu Terminando de ler, me fala. ver. E aí, tá difícil entender Tá, o Vicente. enunciado? É, Não tô conseguindo ver a interpretação. equação, não. Bem, de fato você entendeu que tem que construir uma equação mesmo, né? Uhum. Isso já é algo bom. E a equação, de acordo com o enunciado, vai ter que ser uma equação de segundo grau, certo?
Pois é. Uhum. Pois é. Ah, bem, então é uma questão de tu conseguir construir uma equação de segundo grau aqui baseada nesse enunciado. Vamos entendê-la. Então, você tem algumas informações aqui, por exemplo. Uhum. Você tem uma coisa que eu vou chamar de equação A aqui, tá bom? Que vai ter a ver com o número de estudantes e o valor dos preços aqui. Então, vamos lá. Se o X Uhum. for o número de estudantes da turma e a sala tem 70 lugares, vamos pensar assim, né? É o que ele está citando. A sala tem 70 lugares, eu vou dizer que X é o número de estudantes da turma. Então, a gente pode dizer que vai ter 70 menos X lugares vagos, certo? Certo. Uhum. Você só vai conseguir construir as equações se você pôr a mão na massa, tipo, você vai ter que chamar alguma coisa de X e fazer as coisas em cima disso, beleza? Uhum. Porque às vezes a gente tenta criar tudo na cabeça e não dá. Quando põe no papel, as coisas fazem sentido. Sabe, eu penso isso quando, por exemplo, eu vou escrever uma palavra que eu não sei onde é o acento. Uhum. Isso aqui está muito estranho. Agora isso aqui faz sentido, entendeu? Uhum. Matemática é a mesma coisa. Quando você coloca, escreve alguma equação, alguma parte, ou define alguma variável, as coisas começam a andar. Beleza, então agora vamos pensar da arrecadação do mês mensal, que é o que eu estava chamando de A, que tem a ver com a quantidade de alunos e o dinheiro de cada um. Vai ser 660, né? Mais 30 por cada lugar vago. 660 por cada aluno, ou seja, 660 vezes X, que é a quantidade de alunos, certo? Que estão matriculados, Uhum. Certo. mais 30, que multiplica a quantidade de lugares vagos. Né? Uhum. Não faz sentido essa equação? Faz. Pois é. Mas quem é X, professor? X é a quantidade de alunos, né? Mas eu não sei o valor. Pois é, não sei. Mas a gente vai descobrir, entendeu? Uhum. Por isso que eu chamei de X. Uhum. Então, essa arrecadação, A de arrecadação, né? É isso. Uhum. Muito bem. Só que isso aqui ainda não é uma equação de segundo grau, né? Então, pelo menos, uma vez que o contexto do problema se trata de uma equação de segundo grau, isso aqui ainda está um pouco estranho. Mas vamos continuando. A gente precisa encontrar o x que vai maximizar a arrecadação. Muito bem, vamos lembrar que fala sobre ser um problema de equação de segundo grau. Porque eu olho para uma equação como essa e penso, poxa, já tem uma equação para arrecadação. É só eu colocar o valor máximo de aluno aqui e pronto, alguma coisa assim. Será? Acho que não. Vamos pensar assim. Se cada, se cada estudante aqui ele paga 660, né? E diminui de 30, a gente pode, né? Vamos pensar assim. A coisa é o seguinte: se tiver uma alteração na arrecadação base aqui, com cada estudante a mais alterando o valor pago por todos, a gente vai ter uma equação quadrática, porque isso aqui meio que está fixando uma quantidade específica de estudantes. Ok, uma equação simples como essa, desse jeito Uhum. aqui, simples como essa. Agora, a gente pode pensar de um outro ponto de vista. A gente pode pensar isso aqui pelo ponto de vista do, de, um, de uma quantidade variável de estudantes. É estranho falar sobre isso, mas é assim que se resolve esse problema. Uma quantidade um tanto variável de estudantes aqui. Porque do jeito que eu estou fazendo essa equação, não é uma equação de segundo grau. É uma equação meio direta. Agora, se eu pensar de uma outra forma, ela vira uma equação de segundo grau. Esse enunciado está meio ambíguo, né, com uma definição desse jeito. Mas eu poderia dizer assim, ó, a quantidade de estudantes, daí multiplicado pelo quanto cada um paga, beleza? Agora menos 30 pela, pela quantidade de estudantes faltantes aqui. Agora faz mais sentido, entendeu? Que agora, além de tudo, tu vai ter uma equação de segundo grau quando tu fazer o x vezes o x aqui, né? Perceba? Percebeu isso? Uhum. Então, agora sim. Então, a hora que eu resolver isso aqui, eu vou ficar com
660x. Aí você pode estar se perguntando, tá, professor, mas aquela outra equação não valia? Pois é, para mim valia bem. Mas uma vez que a gente está trabalhando com um problema que se propõe a ser um problema de equação de segundo grau, né, eu tenho que procurar uma equação de segundo grau, percebe? E essa aqui faz bastante sentido também, como você deve ter visto. Estou explicando, né? Aí você chega nessa equação de segundo grau aqui, ok? Daí, essa equação de segundo grau, para encontrar o ponto de máximo ou mínimo, né, perceba, ele quer aqui arrecadação mensal máxima, tá vendo? Então, para fazer a arrecadação mensal máxima, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o vértice da parábola, ok? Então, como seria encontrar o vértice da parábola? Seria você saber a equação, basicamente isso aqui, ó. X do vértice igual a menos b sobre 2a. É uma das equações que envolvem função quadrática, tá bom? Daí vai ficar 1440 dividido por 60, que vai dar 24. Depois ele fala o seguinte, divide esse valor por 5, o resto é qual? Então, ele quer que eu pegue esse valor que eu obtive, que seria o valor máximo, valor que maximizaria, dividido por 5. Isso aqui dá 4, 20, 4. Então, o resto é 4. Ele mandou dividir essa resposta, estou dividindo. Sacou? Certo. Aí eu chego na resposta 4. Loucura, hein? E o problema, o problema em questões como essa aí não é exatamente a conta, né? Porque fazer Bhaskara é trivial, né? Uhum. O problema é a interpretação, conseguir construir essas equações e tal, né? Porque aqui a gente tem dizendo que é do segundo grau, mas eu ficaria na primeira, na equação de primeiro grau, facinho. Também. Tu acha que eu também não ficaria? Claro que eu ficaria. Mas, né, Não foi o sei se dá que... algum resultado parecido, algum resultado daqui, Eu né? acho que com a do primeiro grau, com certeza, daria uma resposta diferente, né? É, Mas... Bem, é o que temos. Muito bem. Voltando. Vamos pegar... Você falou que queria ver outro tipo de conta, né? Essas de log tem aqui? tem também. Você, esses logs, Você né? sabe, sim. Tem outras Nossa. discussões aqui. Sei não, viu? Ó, e na equação de segundo grau também aqui. Bora fazer ela. Tá bom. O quadrado de um número real é representado por x ao quadrado, definido por uma multiplicação. A condição x menor ou igual a x ao quadrado é falsa quando... Ah, isso aqui é bem fácil. É falso. É parecido com o que a gente fez, né, na primeira. Mais ou menos. Aqui pode ser feita de um jeito muito simples. Hum, É só você testar os valores que o enunciado está te dando e ver para qual dessas hum, situações de fato é falso, entendeu? hum, Então, por exemplo, o A, 0 menor ou igual a zero ao quadrado. Verdade. B, meio hum. menor ou igual a meio ao quadrado. Ou seja, um meio é menor ou igual a um quarto? Errado. Um É, meio é maior que um quarto, certo? Então, por isso essa aqui já é a resposta. 24, letra B. Isso. Vamos É, fazer os outros testes aqui. Um menor ou igual a entendi. um, verdade. O outro, né? E assim Uhum, vai, né? É, entendi. isso aqui, Deixa. diga. Não, é que isso aqui a gente já sabe, né? Uma característica interessante da função x ao quadrado é que ela cresce devagar no começo, justamente porque quando tu pega valores entre 0 e 1,
né? Você está multiplicando valores menores que 1. Quando você multiplica valores menores que 1, você tem respostas menores, né? Isso é bem curioso, mas, por exemplo, se você fazer 0,5 vezes 0,5, vai dar um número menor, 0,25. Uhum. Você multiplicou duas moedas de 50 centavos e virou uma de 25 centavos, tá? Mas é o que aconteceu, não faz sentido, por isso que é bizarro, matemática tem disso às vezes. É mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, muito estranho. Mas, sabe o que me confunde aqui, Isidoro? No caso, ele botou o quadrado de número real x, representado x ao quadrado, que define. Aí, tipo, parece um negócio tão sem necessidade, né? Você já começa a se complicar no enunciado. É a condição x igual a x é falsa quando x. Eu ia ficar tentando traduzir alguma coisa que já é muito lógico, entendeu? Exatamente. Ele quis ajudar e acabou complicando, né? Porque se a pessoa não lembrar que ao quadrado é a coisa vezes ela Pois mesma, é, melhor nem ter pagado o boleto do concurso. pois é. Aí, enfim. Certo, ficou muito fácil mesmo essa daí. Só ir É, testando. vamos ver essa 26 aqui, que supostamente é difícil. Tá. Sesgran Rio. Estou dando aula para um cara que quer passar num outro concurso aí, não é teu concorrente, não. E a banca dele é o Sesgran Rio. Deve ser do concurso unificado, né? Acho que é, Do CNU. Ele é nível superior? sim. É bem tenso as questões estatísticas. Para você vai cair estatística? No concurso da Caixa depois. Mas eu não vi ainda direito o conteúdo de matemática, não, porque eu tô querendo finalizar esse. Função, blá, 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 onde há o domínio tal que qualquer outro domínio possível para F seja um subconjunto de A. Se pudermos escrever, se pudermos escrever A pela notação AB, então o valor de B menos A será... Bem, ah, Ai, guarda. bem, como é que a gente resolve uma dessa aí? Tem que achar esse domínio aí, provavelmente, né? Domínio de A tal que qualquer outro domínio possível para F seja um subconjunto de A. Bem, a gente tem que resolver isso aí, né? E a questão é o domínio. Você lembra o que é domínio? Hum, não sei te explicar, não. Eu lembro de Fala com as tuas palavras, não tem problema. quando eu lembro de ter, assim, como é que eu posso dizer? Não, sei não. Não, não tentar traduzir, não. Tô vendo. Pode ser que não tenha nada a ver. Problemático, hein, Bruno? Tem que conseguir falar esse tipo de coisa já. Domínios são os valores que É, você pode colocar na sua função. Só isso. tá. Nem toda função te permite que você jogue qualquer valor de x nela. Por exemplo, essa aqui não permite. Por quê? Porque tem uma raiz quadrada. E a raiz, ela só aceita valores positivos dentro dela, né? Não significa que os valores de x têm que ser obrigatoriamente positivos. Mas a hora que você resolver a conta aqui dentro, isso sim tem que ser positivo. Na verdade, tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Nunca você vai ver isso. Certo. Beleza? Uhum. Então tá bom. Agora, então, significa que quem está ali dentro, né, 16 menos x menos 2 ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, virou uma inequação, né? Virou uma inequação, tem que resolver essa inequação. Portanto, você pode passar esse x menos 2 ao quadrado para o outro lado, a gente fica com 16 maior ou igual a x menos 2 ao quadrado. O que é bem legal, né? Por quê? Hum. Porque nós já sabemos que essa continha vai ter que ser sempre maior ou igual a 16. Ou, talvez para ficar um pouco mais evidente aqui, essa continha vai ter que ser sempre menor ou igual a 16. Ou seja, Uhum. vai ter que ser um valor que é menor que 16 sempre. Ou seja, que esteja, no caso aqui, entre 0 e 16, certo? Uhum. Por quê? Porque essa coisa aqui, ela está ao quadrado. A gente sabe que ela nunca vai ser negativa, certo?
Certo. Uma coisa ao quadrado nunca vai ser negativa, né? Com Uhum. certeza o valor que vai sair dessa conta no final não tem como ser negativo, porque está ao quadrado. No Certo. máximo vai ser zero. Vai ser de Uhum. 0 até 16. O problema é que a gente não está interessado exatamente nas coisas ao quadrado. A gente quer o valor do x. A gente precisa do valor do x. O valor do x vai nos dar uma limitação de resposta. Vai nos dar uma resposta do tipo entre A e B, entendeu? O x estará entre A e B, percebe? E daí, a hora que eu souber esses limites, inicial e final do domínio da minha função, eu vou pegar esses valores, vou subtrair e vou ver qual resposta bate, entendeu? Mas para isso eu preciso descobrir veja só a palavra que eu estou usando, entre quais valores o x pode estar, ok? Que vai ser representado dessa forma. Se é entre os valores, então provavelmente isso aqui está escondendo um intervalo de um valor até outro, de uma limitação até outra. E de fato está, por causa disso aqui ao quadrado, né? Porque isso aqui pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, o que eu quero te dizer é o seguinte: você vai ter um valor aqui, né, o zero, só que você vai ter uma limitação A aqui e uma limitação B, antes e depois do zero, percebe? Justamente porque tu tem esses elementos aqui associados ao quadrado. Como é que a gente vai conseguir resolver isso, então? Como é que a gente vai fazer aparecer esses dois lados? Entendendo que se eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados aqui, eu vou ter o seguinte, olha só. X menos 2 tem que estar entre quem? Entre o 4 e o menos 4. Porque a raiz quadrada de 16 é 4 e menos 4, certo? Certo. Exatamente. Então, por isso que essa raiz quadrada, já que o 16, veja, já que o 16 tem a ver com esse cara ao quadrado, a hora que eu faço a raiz, então ele tem que ter a ver com os dois elementos aqui da resposta, certo? Só que eu não posso dizer que ele vai ser, tipo, não tem outra possibilidade além dessa, né? Quero dizer, não tem como ele ser menor que menos 4, né? Ou melhor, né? Não tem como estar ao contrário aqui, entendeu? Porque o menos 4 é um número menor que o 4, percebe? Não tem como ser o contrário do que está aparecendo aqui. Tem que ser isso. A coisa Sim. tem que estar entre menos 4 e 4, da mesma forma que poderia estar lá entre, sei lá, 0 e 1. Não poderia ser 1 e 0, né? Faz sentido. Uhum. Nossa, foi um espirro, meu. Pra minha filha, ela sempre acorda com alergia, bichinha. Ah, eu tinha isso, Chegou aqui eu agora. tinha uma renite muito forte. Sabe o que me ajudou a melhorar? É tomar banho gelado. Mas ela não vai querer tomar banho gelado, né? Nossa, sério? Sim, passou completamente minha renite quando eu acordava. Nossa. Ela toma banho quando acorda? Ela toma, mas toma banho morninho. É, tá aí. Eu tomava banho quente e ficava podre. Eu comecei a tomar banho gelado e nunca mais tive renite. Tem que tomar banho gelado. Daí olha só o que a gente fez aqui, que massa. Eu somei dois em todos os lados da conta, pra eu deixar o x sozinho, entendeu? Meu Deus do Porque, céu. tipo, o que que a gente faz numa conta normalmente, né? Vou te ensinar uma coisa que você aprendeu e é mentira. Sim. A gente passa os dois pro outro lado, né? Certo? Troca de sinal. Isso aqui não existe. Certo. Isso aqui é uma mentira. Isso só no Brasil eles ensinam, sabe? O que acontece na Sério? realidade, seríssimo. Qualquer outro lugar, se eu falar, quando eu dou aula para português, por exemplo, nunca falo passo para outro lado, porque eles não aprendem isso. O que a gente realmente faz é observar o que está do lado do x e colocar a operação inversa para anular o que está do lado do x, entendeu? Entendi. E daí, de fato, chega na mesma resposta, né? Só que daí, quando Entendi. acontece um problema como esse aqui, não dá para passar para outro lado, porque tem dois lados, né? Só Entendi. se tu for passar para os dois lados ao mesmo tempo, mas daí fica meio estranho. Uhum. O que a gente faz é somar, por quê? Porque a equação nos permite isso. Uma vez que você está dizendo, por exemplo, que 1 é menor que 2, se você somar, continua verdadeiro. 2 é menor que 3. Então, a equação te Certo. permite somar. Entendeu a lógica? Uhum. Muito bem. Então, permitido, a gente chega isso aqui. Menos 2 e 6. Então, a gente pode escrever aquele A e B que o enunciado estava nos propondo, na verdade, estar entre menos 2 e 6. Certo? Certo. Ele falou isso, ó. Vai ter um conjunto que vai ser qualquer outra coisa sobre conjunto. Ou seja, é o domínio total.
que ficou entre esses valores. Agora ele quer pegar o maior e diminuir pelo menor. 6 menos 2. Cuidado com a coisa final aqui, né? Porque ele falou que era menos o outro ali, né? E menos com menos dá mais, né? O outro era Uhum. negativo. Então vai ficar 8. Uhum. Então a resposta é 8. Imagine errar isso no final. Pegou a Aqui ideia? dizer. Peguei, mas acho que eu não consigo resolver isso. Não. Você não conseguiria Pensar isso tudo. interpretar o problema, você quer dizer? Não, de jeito nenhum. De jeito É, nenhum. bem, veja. Pode parecer que foi uma coisa insana, mas não foi insana. Porque você olhou isso, ele falou domínio, daí Uhum. se tu sabe que domínio são os valores que tu pode jogar no X, tu vai pensar, pô, com certeza eu tenho que ver qual é o domínio dessa função, entendeu? Daí eu olho para isso aqui e penso, pô, eu vou representar o meu domínio dessa forma. Porque é assim que a gente representa o domínio, com esses colchetes, entendeu? Se tu já tinha estudado isso antes, não seria um problema difícil, tá? De tu saber o que fazer. Agora, tipo, aí, no que eu tô vendo, eu não sei de onde ele tirou A e B. Tipo, tudo bem, A pertence aos reais, aí do nada aparece, se pudermos escrever A pela notação AB, então B A é o menos A domínio. do nada. A é o domínio. Então, a gente sabe que o Certo, domínio, ele é escrito entre um intervalo de valores. Porque o domínio são os valores que você pode jogar na sua função, lembra? Então, isso é definido por um intervalo. certo. Aqui, no caso, o nosso intervalo são os valores entre menos 2 e 6. Para essa Ele só função, queria. para essa função ela poder existir, para não rolar aquele raiz de número negativo que eu te falei, é Certo, necessário que você jogue os valores entre menos 2 e 6. Eu tive que fazer toda essa conta para descobrir, mas descobri. Aí, uma certo. vez que você descobriu isso, você descobriu o A e B, que é o menos 2 e o 6. Daí é só fazer a continha e pronto, entendeu? Uhum. A ideia é essa, beleza? Depois eu vejo de novo. Beleza. Explicação para escrever. Então tá bom. Bem, acho que por hoje é isso, foi massa demais. Certo. Traga-me as dúvidas finais na Vou próxima tentar aula, fazer elas, algumas aqui sozinha agora. para me trazer lá para a nossa próxima aula, beleza? Então, tá bom, Bruna. Tchau, tchau. Bom Não, fim de sim. semana. Tudo de bom.